de Melquisedeque, um sacerdócio de Jesus Cristo. Então, a gente observa que o autor do livro de Hebreus, ele desde o início do livro, ele faz exortações para que o povo não retorne à prática do judaísmo, e tudo isso ele faz de que forma? Mostrando dentro da própria lei judaica Jesus. Seria como no dia de hoje você entrar numa igreja católica seria como nos dias de hoje você entrar numa igreja católica e você pregar que não se cultua a imagem de esculturas usando uma Bíblia católica. Então a intenção do autor de Hebreus é exatamente essa. Ele pega o livro da lei, aquele que é usado pelo judaísmo, e apresenta a essas pessoas mostrando Jesus no Antigo Testamento. A introdução diz assim: o capítulo 7 de Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus numa nova perspectiva, quer dizer, visto de uma outra forma, por um outro ângulo. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4, conforme Hebreus 7,17. O autor mostra que a profecia do salmista, na qual revela um sacerdócio de outra ordem superior à de Arão, é a levítica, e a levítica teve seu fiel cumprimento em Jesus. Mas mesmo pertencendo à mesma ordem sacerdotal, o autor sublinha a proeminência de Jesus sobre Melquisedeque, quando afirma que este foi feito semelhante ao Filho de Deus, e não o contrário. O pensamento do autor é mais bem compreendido se observarmos o sacerdócio de Jesus quanto aos aspectos de sua tipologia. Então, pera lá, a gente, para poder entender melhor isso, a gente precisa entender o que é uma tipologia. Alguém na igreja poderia me ajudar a dizer o que é uma tipologia? Tipo. Seria uma tipologia. Chuta. Igreja. Tem alguém? O que seria uma tipologia? Então vamos lá. Tipologia é uma teoria, tá, que afirma que uma pessoa, uma coisa ou um acontecimento, grave essas três coisas, hein? Pessoa, repete, pessoa, coisa, acontecimento. Então, é uma teoria que afirma que uma pessoa, coisa ou acontecimento do Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus, tá? Antes da aparição de Jesus, tem um sentido simbólico. E esse sentido simbólico prefigura uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. Vou dar alguns exemplos aqui e depois vocês vão me ajudar. Certamente vocês já ouviram, já leram várias citações de tipos no Antigo Testamento. E aí agora vou ajudar a abrir o entendimento da igreja. Vamos citar pessoas. Adão era um tipo de... Ele é um tipo Cristo. Um tipo de Cristo. Adão era um tipo de Cristo. Abel era um tipo de... Abel era um tipo de... Cristo. Igreja, Abel era um tipo de Cristo. Vocês só vão responder Cristo, tá? Vamos lá. Adão era um tipo de... Abel era um tipo de... José era um tipo de... Moisés era um tipo de... Entendeu? Então, essas pessoas, não só essas pessoas, como várias outras pessoas no Antigo Testamento, eles são um tipo de Cristo. Por quê? Eu vou pegar um exemplo aqui de José. Tá? José é o melhor exemplo que eu encontrei para poder mostrar para a igreja que José era um tipo de Cristo. José foi traído. Sim.
Foi? Pelos seus irmãos, mas foi. Jesus foi traído? Sim, por Judas. José foi vendido? Sim, Jesus foi vendido? Jesus, você tem que ter certeza. Foi ou não foi? Jesus foi vendido. vendido? Por quem? Judas vendeu por 30 moedas de prata. Ah, é. Jesus foi vendido? Sim, José foi vendido? sim. José teve sua túnica, né, toda colorida lá, tirada pelos irmãos, não teve? Correto. E Jesus teve também a sua túnica tirada? Sim. O que fizeram com a túnica de Jesus? Dividir e lançar o sorte. Certo? Acabou, foi? Acho que acabou. José foi fiel. Extremamente. Teve uma mulher que tentou fazer o que com José? Ih, rapaz, vocês estão ruim de vida hoje, hein? Ela queria namorar com José, só que ele fugiu. Fugiu, então ele foi fiel, não foi? Foi. Ele fugiu por quê? Porque não gostava de mulher ou por causa do Deus que ele servia? Por causa do Deus que ele servia em consideração ao Senhor dele. E Jesus foi fiel? Em tudo. Alô, som. Só ele estava querendo descansar um pouquinho. José salvou o Egito. E Jesus salvou quem? O mundo. E o Egito se compara com o quê? O mundo. Amém, igreja? Só sabe, porque não quer. O pessoal toma café não, né? Porque hoje não teve café, o pessoal tá doido pra aqui. Tá com vergonha. Também acho. É a bateria. Dá um presente de bateria carregável. Se você quiser comprar, gente, uma bateria recarregável, com carregador, alguém aceita. Tá cantado, se caso. Nossa, noite eu consegui dormir, eu vou das vistas, José era o filho amado de seu pai, não era? José era o mais querido do pai, não era? Israel gostava mais de José do que dos outros irmãos, e por isso os outros irmãos tinham inveja dele. Claro. E Jesus não era o filho amado do pai? Sim. Tá vendo as comparações aí? Em vez de José usar o poder para se vingar, ele fez o quê? Usou perdão. Jesus podia ter se vingado, ele tinha poder para se vingar, não tinha? Sim. De todos aqueles que fizeram mal a ele. Tem uma hora que Jesus fala o quê? Se eu quisesse, eu poderia pedir uma legião de anjos, que meu pai enviaria aqui ao meu socorro. Mas ele prefere o quê? Que se cumprisse a palavra. Então, José é um dos tipos mais assim evidentes, que você vê Jesus em José. E o que o autor de Hebreus faz? Ele pega o Antigo Testamento, esfrega na cara daqueles judeus lá, mostrando, aqui o Jesus que vocês não acreditaram que é o Messias, o Antigo Testamento todo está falando sobre ele. Esse Jesus aqui que vocês crucificaram, já estava sendo falado lá no Antigo Testamento, em José. Porque o que acontecia? O povo daquela época, os judeus, na religião deles, eles tinham como é que se diz? Tinham como referência Moisés, Arão, Josué, todos esses homens da lei, todos esses homens que foram enviados por Deus, eles tinham um grande tributo a esses homens. Mas só que o autor de Hebreus mostra que Jesus é superior a todos esses que vieram no passado. E que cada um deles, de uma forma, mostrava Jesus. Amém? Amém. Deu para entender o que é tipo? Sim. Então, o tipo, a gente viu o tipo em cima de uma pessoa. Alguém, sem ser Marília, pode me citar uma outra pessoa que tenha feito um tipo de Cristo? Vou mostrar assim alguns exemplos que você consegue ver Cristo nessa pessoa. Vai, busca lá no fundinho, vai. Tá guardado lá, eu sei que tem. Tem um pinguinho de azeite lá no fundo.
som. Alô, som. Não. Som. Alô, som. Alô, som. Não tem problema não. Mas alguém aí lembra de mais algum tipo de Cristo no Antigo Testamento? Igreja, vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia. Ninguém? Pode falar de Moisés mesmo. Pode falar de Moisés. Mas qual a semelhança entre Moisés e Cristo? A gente já, a gente está estudando o livro de Hebreus. O livro de Hebreus fez comparações. Falou sobre os anjos, falou de Moisés, falou de Josué, falou de várias pessoas. E ele consegue mostrar Cristo, a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo em todas essas pessoas. Vocês não conseguiram enxergar as semelhanças de Cristo nessas pessoas do Antigo Testamento? Moisés fez o quê? Qual foi a obra que Moisés fez? O povo do Egito. O que Moisés fez? O povo do Egito, que é até o mundo. Vocês estão conseguindo ouvir o pastor? O que ele falou? Libertou o povo do Egito, que representa o mundo do Egito. Gente, Jesus, ele retirou o povo do Egito. Moisés retirou o povo do Egito, atravessou o deserto e levou para uma terra prometida. E o que Jesus está fazendo conosco? Hoje, o que a gente está esperando de Jesus nos levar para hoje? Não seria a Canaã celestial? Então, Moisés, ele faz exatamente o que Jesus está fazendo. Só que Jesus está fazendo no sentido espiritual. Moisés fez no sentido terreno, no plano material, gente. Se qualquer um aqui, se pegar o Antigo Testamento, consegue pregar Jesus em cima do Antigo Testamento. Então, várias pessoas, a gente consegue ver Cristo no Antigo Testamento. Agora eu falei que são três coisas. São pessoas, o que mais? Quais são as outras duas? Coisas. Pessoas, coisas e... Vocês ainda repetiram comigo. Falei, vamos repetir. Animais. Acontecimentos. Pessoas, coisas e acontecimentos que fazem tipo. E animais também. Imagem seria coisa. Do poder. Por exemplo, a arca do concerto, simbolizava o que, igreja? Pelo amor de Deus. A arca do concerto representava o quê? Jesus. A arca que tinha dois querubins, um de frente para o outro, com asas abertas. Jesus Cristo, gente. Quando o povo saía para guerrear, levava a arca. Quando eles saíam para guerra, levavam a arca. Vocês, quando saem para guerrear, não levam a arca, não? Eles levavam a arca de Deus para toda a guerra que eles iam. E iam na frente lá, os levitas, tocando trombeta, tocando pífaro, tocando vários instrumentos na frente, simbolizando a presença de Deus. Os exércitos adversários, quando ouviam os levitas tocarem as buzinas e viam aquela arca ali, que simbolizava a presença de Deus, eles tremiam. As nações adversárias tremiam. Então, a arca é um símbolo da presença de Deus. Quando, antes da construção do templo, existia um tabernáculo, que eram tendas que ele construía no deserto. E aquelas tendas ali, o tabernáculo, no lugar, o que representava o Santíssimo Lugar, ficava guardado por quê? A arca do concerto. E só quem tinha acesso à arca
determinado momento que vai falar assim, que o sacerdócio de Melquisedeque, assim como Jesus, é um sacerdócio santo. Porque sem santidade não... Era Deus. Sem santidade não... Era o Senhor. Jesus Cristo, pastor, você só está apostando aqui na igreja hoje. A igreja está vazia. Estou proibida de Os falar. irmãos não chegaram ainda não. Daqui a pouco eles estão chegando aí. Primeiro chega o corpo, depois chega o espírito, né? Chega a alma. Igreja, vamos participar. Não tenha medo de errar. É errando que se aprende. Chuta. Oi? Estudar um pouquinho. Senhor? Só se essa levou a Santa Casa e ó. Pois é. Aquela lei, mesmo não estou vendo só, porque aqui é bom. Então, o que acontece? Tem várias coisas no Antigo Testamento que também apontam para coisas do Novo Testamento. Aquela serpente de bronze. Alguém lembra da passagem da serpente de bronze? Alguém pelo menos sabe o que é uma serpente? Teve barriga aqui, né? Eu sabia mesmo. No dia da expiação dos pecados, existia um dia no ano que o sumo sacerdote, que era eleito para, durante aquele ano, ser o sumo sacerdote, e nesse dia, que era o Yom Kippur, dia da expiação, ele fazia expiação por todos os pecados do povo. Naquela época, os pecados não eram perdoados, os pecados eram encobertos, e por isso a necessidade de todos os anos fazer expiação dos pecados, tá? Por isso, uma das razões do sacerdócio levítico ser inferior ao sacerdócio de Cristo, porque Cristo uma vez somente foi sacrificado, certo? Amém? Amém. E o sacerdócio levítico, todos os anos eles tinham que entrar lá no Santo dos Santos e fazer a expiação pelos pecados do povo. O que significa expiação? Expiação, na verdade, seria perdão dos pecados, uma forma de encobrir os pecados. Como eu falei, os pecados não eram perdoados, eles eram encobertos, né? Colocava-se assim, Deus passava a mão por cima e não pesava a mão sobre o povo. Então todo ano aquilo era feito. Mas aquela cerimônia apontava para o sacrifício de Cristo. Amém? Amém.
templo ou tabernáculo, primeiro o tabernáculo no deserto, depois o templo, eles eram divididos em 3 partes. O átrio, que era a parte descoberta, o lugar santo e o santíssimo lugar. Então, havia um véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar. Esse véu do templo também simbolizava quem? Jesus Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto, abaixo. e aí passaram a ter acesso à Presença de Deus. Ele diz, eu sou o caminho. Vocês conseguem entender isso? Sim, claro. Entendemos? Só não falamos porque ouvimos. Deixa eu falar uma coisa. Se vocês tiverem dúvida, vocês têm que perguntar. Aprender. Se vocês não perguntarem, vai passar batido. Eu vou falar aqui achando que está todo mundo entendendo, está todo mundo aprendendo. E o legal todo é eu gastar tempo. Gastar tempo eu não gasto. Eu ganho tempo estudando a palavra, mas achando que eu vou ter dúvidas para esclarecer. Quando chego aqui, ninguém pergunta nada, eu digo, pô, esse povo aqui, rapaz, falou uma vez só e todo mundo... Posso colocar uma observação? As perguntas, elas só surgem quando eu entendo um pouco do assunto. Enquanto eu não tiver nenhum conhecimento do assunto, eu não tenho como fazer perguntas. É necessário ler. E parece que pouco está lendo. Mas mesmo assim, agora enquanto eu estou explicando aqui, às vezes eu posso estar... Quando a gente tem entendimento do assunto, a gente fala com as pessoas como se todas elas soubessem da passagem bíblica, por exemplo. E aí a gente passa batido por cima daquilo. Eu vejo muitas pessoas pregarem e falam assim, não, vou falar uma passagem bastante conhecida em cima do livro de papapá, mas uma porção de gente ainda não conhece aquele livro ali que o cara está lendo, de quem ele está falando. Aí fala de Raabe, mas quem foi Raabe? Eu não sei quem é Raabe. E aí aqui, durante uma pregação, você não tem como interromper e perguntar. Aqui não é uma pregação, aqui é um estudo. Então, quando você não entendeu o que eu estou falando, opa, pera que eu não entendi, como é que é isso? O pecado não era perdoado antigamente? O problema é que aqui nós temos que ser sem vergonha. Isso. Não ter vergonha de perguntar. Pois é, eu estou tentando fazer um pouco sem vergonha, mas o povo continua com vergonha. Com vergonha, não pode carregar. Continua com vergonha. Eu ouvia dizer assim, vergonha é roubar e não levar, né? Um negócio desse, um provérbio desse. Não poder carregar. Não poder carregar. Enfim, isso aqui foi uma introdução. Porque se a gente não souber o que é uma tipologia, a gente não vai entender o que está falando sobre Melquisedeque. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Livro de Gênesis 14. Quem pode abrir, por favor, Gênesis 14? Se eu não me engano, é a partir do 7. É só o 7? Não, a partir do 7. A partir do 8. Posso ler? Pode. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Ademar e o rei de Zeboim e o rei de... Perdão, a partir do 18. Ah, ok. 18. Minha mãe tem 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. 19. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e o possuidor dos céus e da terra. 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que o entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe dízimo de tudo. Prossegue, 21. E o rei de Sodoma
disse a Abraão: dar-me a mim as almas que dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e jurou que desde um fio até a corneia de um sapato não tomareis coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram Ané, Escol e Ganer e Mare, este que tomem a sua parte. Fim. Amém. Até aqui, então 24. Então, essa passagem aqui é a passagem da lição. Melquisedeque. Ninguém sabe a origem de Melquisedeque. Para ser sacerdote, ele tinha que ser da tribo de... Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Amém? Aí, pelo menos alguém falou alguma coisa. Glória a Deus, glória a Deus. É errando que se aprende. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Só que Melquisedeque, ele chega a Abraão. Abraão era o quê? Era Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Então Abraão era avô ou bisavô de Levi. Levi não tinha nascido ainda. Então não havia descendente de Levi, não havia levitas. Antes disso, Abraão já estava pagando dízimo. Só que Melquisedeque, ele era um sacerdote que não era da linhagem de Levi. Ele simplesmente aparece do nada, sem genealogia, falam sem pai, sem mãe. De repente surge uma pessoa lá e dizem que ele era sumo sacerdote de Deus. Como é que se explica isso? Então são essas comparações que a gente faz com Jesus. O tópico 1 fala o seguinte: um sacerdócio com realeza. Melquisedeque, ele era rei de um lugar chamado Salém. Ele era, além de rei, ele era sacerdote. Além de rei, ele era sacerdote. Ou a pessoa era rei, ou a pessoa era sacerdote. Nenhum rei podia exercer as atividades de um sacerdote. Alguém já ouviu falar num rei chamado Uzias? Eu li sobre ele ontem. Alguém mais? Uzias. Quem conheceu Uzias? Está na Bíblia. O que acontece? Uzias, ele foi um rei conforme aqueles reis que fizeram a vontade de Deus, fizeram tudo correto, só que o coração dele se exaltou. E quando o coração dele se exaltou, ele simplesmente entrou no templo e quis acender incenso. E ele foi impedido pelos sacerdotes e foi acometido de lepra. A gente encontra sobre Uzias. Deixa eu ver onde ele quer passar sobre Uzias. 2 Crônicas 26, 18 ao 21. Deixa eu ler aqui para ganhar tempo. 2 Crônicas. Segundo Crônicas 2 Crônicas 26. Eu comecei do verso 16. 26, deixa eu ver onde que eu peguei. Do 18 a 21, porque eu só quero
Sintetizar aqui. Que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Viu? Então quer dizer, mesmo sendo rei, ele não podia fazer nada que o sacerdote fazia. Os reis eram da descendência de Judá. Os reis eram da descendência de Judá, eram da tribo de Judá, os reis. Agora, os sacerdotes, sumos sacerdotes, todos eles eram da tribo de Levi. E aí, uma coisa que hoje em dia muita gente enche a boca para falar, eu sou levita. Levita não é só aquela pessoa que canta, que louva. O levita, ele tinha várias atribuições dentro do templo de Deus. O levita, ele fazia toda a preparação, até os animais que eram levados para sacrifício, ele tinha que tratar, tinha que cortar os animais, tinha que cuidar dos animais, tinha que cortar os animais, sacrificar os animais, tinha que fazer várias coisas, acender o incenso, manter o incenso aceso, limpar as cinzas do altar. Os levitas não eram somente cantores que chegavam ali, como chega hoje, né, diz eu sou levita do Senhor, canta 3 hinos e... Não, ser levita é muito mais, várias atribuições eram dadas a levitas. Toda a parte que se fazia dentro do templo era atribuída aos levitas. Ninguém que não fosse da tribo de Levi podia tocar nas coisas santas. Sim. Eu já conhecia a história do rei Saul, mas eu não sabia o porquê ele foi rejeitado por Deus. E também foi por isso, né? Ele esperou Samuel não apareceu e ele foi lá e fez o sacrifício. Aí Deus fala, obedecer é melhor do que? Sacrificar. Mas ele já tinha sido rejeitado por outras coisas, não somente isso. Onde eu parei? Uma outra coisa muito interessante. Os sacerdotes, o ministério sacerdotal, eles começavam quando o sacerdote tinha a idade de 30 anos. Dos 30 aos 50. Com 50 anos o sacerdote se aposentava. Quem pode abrir aí? Outra pessoa. Livro de Números. Números. Passagem que eu separei aqui, que um sacerdote, ele iniciava o ministério dele com 30 anos de idade. Com que idade Jesus iniciou o seu ministério? Que idade Jesus tinha quando começou o ministério dele? Que idade? 30. 30? Ainda mais? O ministério de Jesus começou com que idade? 30?
Existe alguma semelhança nisso? Foi Sim. coincidência? Não. Jesus não é o sumo sacerdote e os sacerdotes não iniciavam o ministério deles aos 30 anos de idade. Então isso também era uma outra forma de apresentar Jesus como sacerdote, mostrando que assim como os sacerdotes iniciaram o ministério dele aos 30 anos, Jesus também iniciou o ministério dele aos 30 anos. Amém, igreja? Subtópico 2, sacerdócio firmado na justiça. Por que na justiça? O nome Melquisedeque significa rei de justiça. Amém? O nome Melquisedeque significa isso, rei de justiça. E Jesus era o quê? Era o rei de justiça. No livro de Isaías já aponta Jesus para esse rei de justiça. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Subtópico 3, um sacerdócio com legitimidade divina. Para ser levita, ele tinha que ser da tribo de Levi. Melquisedeque era da tribo de Levi? Não, não era. Mas mesmo assim ele era reconhecido como sacerdócio de Deus, mesmo não sendo da tribo de Levi. Amém? Amém. E Jesus era de que tribo? A gente sabe. Sabemos Jesus era de sim. que tribo? Está aqui na leitura, a gente acabou de ler, ó. Jesus era de qual tribo? Da tribo de Ele era descendente de qual rei? Jesus, filho de... E Davi era de que tribo? Judá. Rapaz, por isso Jesus era tido como O leão da rei. tribo de Judá. Como rei, porque ele era descendente de Davi. Amém, igreja? Amém. Rapaz, vamos comer Bíblia. Vamos comer Bíblia, é coisa simples. Por isso que na lição passada falava sobre os rudimentos, sobre as coisas básicas que todo cristão deveria saber, e mesmo assim o autor começa a meter a malha no povo, porque o povo ainda tinha que tomar leitinho e não podia comer coisas mais sólidas, ainda tinha que se alimentar de coisas mais leves, já podendo ser eles mestres. Quem estava na lição passada aqui se lembra? Engraçado que na lição passada, que foi só açoite, o povo estava dando glória aqui na igreja. Hoje é uma lição mais leve. O povo tinha tomado café. O povo gosta de esporte. Tópico 2. Quanto ao aspecto de sua natureza. Quanto ao aspecto de sua natureza. Quando a gente fala em natureza de Deus, a gente fala sobre atributos. Alguém pode me falar, já fiz essa pergunta aqui, alguém pode me falar sobre atributo de Deus? Um atributo de Deus. Ele é santo. Santo, o que mais? Deus é Deus é amor, gente. Um dos atributos de Deus é amor. Deus é amor. Deus, ele é eterno. Deus é eterno, igreja. Deus é eterno, é outro atributo de Deus. Deus, ele pode mudar? Não. Deus pode mudar? Não. Deus é imutável. Imutabilidade é um dos outros atributos de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Deus não muda, o homem muda. Dependendo da circunstância, a gente dança conforme a música. Se hoje está tudo bem, a gente está rindo. Se está na prova, começa a
fazer cara de tristeza, muda tudo. Mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus, Ele é justiça, Deus é justo, é outro atributo de Deus. Não existe injustiça em Deus. Deus, Ele é onisciente. Então Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas Ele sabe. Não há nada oculto aos olhos do Senhor. E Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, mas está em São Paulo, está em Nova York, está no Japão, está no céu, está no fundo do mar. Não tem nenhum lugar onde Deus não possa estar. Não há nenhum lugar onde Deus não possa ver. Amém? Amém. Então são atributos de Deus que às vezes a gente só conhece alguns dele. Tem uma ilustração que diz que apresenta um elefante a 3 cegos. E os 3 ceguinhos chegam apalpando o elefante. E aí pega na tromba. E aí aquele ceguinho pega na tromba do elefante e pensa que aquilo ali é uma mangueira. Mangueira de água. Aí chega outro elefante, outro cego, e pega assim na pata do elefante. Palpa, aquele patão de elefante, e ele diz que é um muro. Aí chega outro cego e pega o rabo do elefante e diz que é uma corda. E aí o que acontece? O elefante é tão grande que cada um conheceu apenas um pedaço do elefante. Deus também é tão imenso que às vezes a gente conhece só algum atributo de Deus, alguma parte de Deus. De repente, a necessidade que te levou a Deus foi conhecer a Deus como Deus da providência. De repente, a necessidade que te levou a conhecer a Deus foi conhecer a Deus como Deus da cura. Uma enfermidade pode ter te levado à presença de Deus. De repente, você conheceu a Deus como o Deus que liberta. Você intercedia pela vida de uma pessoa e aquela pessoa foi liberta e você começou a crer que Deus é o Deus que liberta. Se você for buscar na Bíblia, tem Jeová Shalom, Jeová Jiré, Jeová não sei, tem Jeová Rafá, tem vários nomes, vários atributos de Deus. E às vezes a gente tem a necessidade de conhecer mais a Deus, de conhecer mais. Às vezes a gente conhece uma parte tão pequena de Deus, e Deus ele se revela para a gente através da palavra dele, se revela para a gente através do acontecimento do dia a dia, e a gente está sempre despercebido dessas coisas. Deus ele quer falar para a gente a cada momento, igreja. E muitas vezes a gente está lá fora, não está aqui. Me ajudando. Igreja, desperta que Deus está falando. Às vezes a gente fica esperando tanta coisa de Deus, como Elias estava lá na caverna e veio fogo, e veio trovoada, e vocês estão esperando às vezes Deus falar de forma assim tão sobrenatural, e Deus vem e fala de uma forma tão suave. Aí, quando Deus falou de forma suave, Elias saiu da caverna e teve aquela comunhão com Deus ali. Deus falou com ele ouviu, e ouviu as necessidades que Elias tinha. Elias apresentou para Deus as necessidades que ele estava passando, se sentindo sozinho, e começou a falar com Deus: eu quero morrer porque eu estou me sentindo só, e todo mundo se voltou para Baal, e ninguém mais quer fazer a tua obra. E vocês, o que vocês estão esperando de Deus? O que a igreja hoje, aqui, o que a gente está esperando de Deus? Irmão Ricardo não tem nada para oferecer, mas Deus ele tem grandes coisas na vida de cada um de vocês, igreja. Amém, Deus. Deus tem muita coisa para a igreja está despercebida. Esse livro é um livro de exortação. Exortação não é só chamar a atenção, exortação é atrair. Deus quer chamar cada vez mais as pessoas para perto dele. É isso que o autor desse livro faz. Ele fala: olha, vocês querem voltar às práticas de exaltar a mim com todos aqueles símbolos, com todos aqueles rituais. Eu não quero mais esses sacrifícios. Eu quero que adorem a mim em espírito e em verdade. Eu quero que vocês
não através dos rituais, não quero mais que eu seja morto, mas nenhum animal por causa de mim. Era isso que ele estava querendo dizer para aquele povo ali, mas aquele povo queria continuar fazendo as práticas do judaísmo. Um sacerdócio perfeito. Estou no tópico 2, subtópico 1, sacerdócio perfeito. Quando ele cita perfeito, ele diz que acertou o alvo. Vocês sabem um dos significados de pecado? Rapaz, a irmã só ri. A irmã só ri e olha para o lado. Seria impureza? Erraram? Erraram? Se eu pego uma flecha, eu tenho que acertar onde? No alvo. Isso! Tem que acertar no alvo. E quando ele fala que Jesus foi um sacerdócio perfeito, assim como o sacerdócio Melquisedeque foi perfeito assim como Jesus, ele diz que acertou o alvo. Amém? E quando a gente está no pecado, a gente erra o alvo. Pecar é errar o alvo. Ele faz essa comparação. O nome, a palavra usada aqui, eu nunca uso palavras hebraicas, gregas e nada disso. Mas a palavra que ele usa é a palavra armatiologia, né? Armatiologia é o estudo acerca do pecado. Amém? Amém. Ele usa a palavra armátia. Então Jesus, ele teve esse sacerdócio, assim como foi o de Melquisedeque. Na verdade, ele compara Melquisedeque a Jesus, e não Jesus a Melquisedeque. Porque antes de Melquisedeque, Jesus já existia. Só que ele só veio se personificar no Novo Testamento. Mas quando está lá no princípio, era o verbo era Deus, Jesus já estava ali. Um sacerdócio imutável. Por que imutável? Porque a gente está falando da natureza de Cristo. Esse Cristo é Deus. Os mesmos atributos dados a Deus são dados a Cristo e ao Espírito Santo. Amém? Então, se Deus é imutável, Cristo também é imutável. Ele não muda. O que acontece? Na comparação com o sacerdócio levítico, todo ano mudava o sacerdócio, correto? Todo ano era um sacerdote, um sumo sacerdote diferente para poder fazer os sacrifícios pela expiação do povo. Agora, depois que Jesus passa a ser o sumo sacerdote, ele passa a ser um sacerdócio eterno, imutável, para sempre, perfeito. Amém? Amém. Um sacerdócio eterno, sem começo nem fim. Quando a gente fala em genealogia e